Olá, seja muito bem-vinda ao nosso canal do Gerando Mulheres de Propósito. Que bom ter você por aqui. A partir de agora, nós vamos ter também aqui no canal do Gerando Mulheres de Propósito no YouTube o nosso quadro que tem feito maior sucesso lá no Instagram, todas as quartas-feiras, que é o Nutrindo Propósito, um quadro onde nós tratamos sobre nutrição e saúde da mulher. Esse quadro nós já estamos fazendo há um tempo lá e tem tido assim uma excelente aceitação e inclusive as nossas seguidoras sugeriram que esse quadro fosse trazido aqui para o canal do YouTube, onde nós vamos poder aprofundar esses conteúdos, falar mais a respeito dos temas, já que aqui nós temos mais tempo do que nos stories. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Se você está aqui, mas você ainda não é inscrita no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos e também deixe seu like, porque assim você nos ajuda. O YouTube ele entende que ele deve compartilhar com outras pessoas o nosso vídeo. Então eu peço a você que faça a sua inscrição e não perca nenhum dos temas que nós vamos trazer aqui. E hoje nós vamos falar sobre inflamação silenciosa e saúde hormonal feminina. E tudo isso, obviamente, linkado à nutrição. Então vamos lá. Primeiro, para a gente iniciar, você sente que mesmo dormindo você acorda cansada, que o seu corpo está sempre inchado e que o seu humor oscila muito durante o dia? Muitas vezes, se você tem percebido esses sintomas, você pode estar sofrendo de inflamação silenciosa. O que é a inflamação silenciosa? A inflamação silenciosa ele é um processo orgânico que ocorre dentro do nosso corpo, quando o nosso sistema imunológico, vamos dizer assim para que você possa entender, ele não desliga. Ele fica sempre alerta, é como se ele sempre estivesse tentando combater algo. O que é muito ruim para o nosso corpo, porque a partir do momento em que nós temos um sistema imunológico sempre alerta da maneira como ele fica no período em que o corpo está inflamado, nós podemos ao longo do tempo desenvolver algumas doenças crônicas, como por exemplo diabetes e outros tipos de patologias. Hoje eu vou te ensinar a identificar os sinais e a reconhecer os verdadeiros alimentos que são como verdadeiros extintores, que vão fazer com que você tenha de fato, de novo, energia e te devolvam a saúde hormonal. Nosso corpo está inflamado, ele vai emitindo sinais. E muitas vezes nós mulheres ignoramos esses sinais que o corpo vai dando durante esse período da inflamação. Eu vou aqui listar alguns desses sinais para que você possa aí do outro lado perceber se você tem ignorado alguns desses sinais que o nosso corpo dá quando nós estamos em um estado de inflamação crônica, que é aquele que eu mencionei anteriormente. Então, um dos primeiros sinais é a névoa mental. Dificuldade de concentração e problema de esquecimento. Então, ao longo do tempo, o nosso corpo, à medida que ele vai ficando inflamado, isso vai piorando. Então, se você percebe que hoje você tem muita dificuldade de concentração, ou você tem muito problema de esquecimento, esse é um dos sinais em que o nosso corpo ele mostra que algo organicamente não está bem. Outra alteração que nós podemos perceber são alterações estéticas. Então, nós vamos ver durante a inflamação crônica algumas alterações estéticas que vão estar visíveis no nosso corpo físico, como por exemplo, acne na fase adulta, unhas fracas, quebradiças, queda de cabelo excessivo, são alterações estéticas que também podem estar presentes como sinal de uma inflamação crônica. Além disso, nós também temos alterações gastrointestinais. Então, nesse período, você pode apresentar estufamento e intestino irregular, que é justamente quando você não mantém um padrão. Se de repente você tem o seu intestino regular, então você sempre tinha um padrão de horário, todos os dias você ia, ou você ia um dia sim, um dia não, e de repente isso começa a sofrer uma alteração. Então agora você de repente está com o intestino preso, ou
o contrário também pode acontecer. Então, são alterações digestivas que nós também vamos apresentar durante uma inflamação crônica no nosso organismo. Essa inflamação crônica, é bom que a gente fale isso aqui, ela dentro do nosso corpo, ela começa a fazer uma espécie de... ela desequilibra o corpo e ela vai, vamos dizer assim, enferrujando as nossas células. Então, é aquele estado de alerta constante, só que não existe uma inflamação aparente. Outro sinal que é muito presente e que é muito ignorado é a resistência à perda de peso. Muitas mulheres apresentam essa queixa, que obviamente nós precisamos analisar o contexto para entender o que é que está causando essa resistência, mas é um dos sinais da inflamação crônica. Quando você percebe que mesmo que você coma pouco, você diminuiu a quantidade de alimento e ainda assim você percebe que você não consegue ver na balança uma modificação na questão do peso. Isso acontece porque quando o nosso corpo ele está nesse processo de inflamação, então o que é que o corpo faz? Ele começa a estocar a gordura. Porque acontece também do corpo, nosso corpo, entender que ele precisa estocar um nutriente que seja gerador de energia. E ele vai estocar o quê? A gordura. E ele faz isso reduzindo o nosso gasto energético e, consequentemente, quando ele reduz o gasto energético, ele dificulta o processo de emagrecimento. Então, muitas mulheres enfrentam essa questão da resistência, né, à perda de peso, porém elas não associam essa questão a uma inflamação orgânica. E é importante que a gente comece a observar esses sinais. Nós também precisamos entender que existe um desequilíbrio hormonal. Por isso, o nosso tema de hoje é sobre inflamação silenciosa, mas também voltado para a nossa saúde hormonal. Esse desequilíbrio hormonal, ele vai afetar diretamente toda essa questão que nós já tratamos aqui anteriormente. Então, quais hormônios nós poderíamos citar aqui que estão diretamente envolvidos nesse processo dessa inflamação? Para nós mulheres, nós temos uma predominância estrogênica, ou seja, um dos nossos hormônios femininos, né, ele vai estar aí alterado. E geralmente essa alteração, tanto do estrogênio como também de outros hormônios, eles sempre vão estar, na grande maioria das vezes, alterados para mais, né? Então eles vão estar elevados. O que é que acontece? O nosso fígado, que metaboliza os hormônios, quando está nesse processo de inflamação crônica, ele não faz essa metabolização correta. E aí nós vamos ter esse desequilíbrio hormonal. No caso da predominância estrogênica, nós vamos ter aí uma piora significativa nos sintomas que nós apresentamos comumente, que são TPM, ou seja, tensão pré-menstrual, cólicas durante o período menstrual, e nós vamos ter aí alteração de peso, alteração de humor, muito mais expressivas por conta desse desequilíbrio na questão do estrogênio. Mas nós não vamos ter apenas o estrogênio alterado durante, né, esse período de inflamação crônica, mas também temos um muito conhecido, para quem já vem aí acompanhando os nossos temas no nosso quadro de quarta-feira, sabe que ele é muito falado, já falei dele algumas vezes aqui, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quando o nosso corpo ele está nesse estado de estresse, o nível de cortisol está elevado, e eu já falei em temas passados que quando o cortisol fica elevado, ele, vamos dizer, rouba, né, a matéria-prima para que outros hormônios sejam produzidos. E ele faz isso para quê? Para que haja mais produção de cortisol. Então, quando a gente tem esse desequilíbrio e a gente entra nesse processo inflamatório orgânico que ele não é tratado, então nós vamos entrar em um ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso ele vai se dar da seguinte forma: nós vamos ter uma piora no sono,
essa piora do sono que altera a nossa produção hormonal, que a maioria vai acontecer aí durante o período do sono, ele muitas vezes vai desencadear um aumento na vontade de doce. Esse aumento na vontade de doce vai nos levar para mais inflamação. Essa inflamação vai piorar o nosso desequilíbrio hormonal. Então veja, sono ruim, mais vontade de doce, mais inflamação, pior hormonal, e isso fica se retroalimentando até que a gente comece a tratar essa questão. Senão a gente vai ficar nesse ciclo constantemente.